Olá, pessoal. Hoje a gente vai tentar concluir, aí nessa aula, nós vamos tentar concluir a citologia cérvico-vaginal. Vocês estão vendo que é um assunto bastante extenso e ele é bem detalhado e que a gente vai ter realmente uma dificuldade de passar informações à distância, tá? Então eu espero que vocês estejam vendo a aula, ouvindo o vídeo junto, lendo o material de estudo que eu estou colocando para vocês, não só o capítulo do livro, mas também eu queria que vocês dessem uma olhada naquela apostila que eu sempre deixo no material de estudo. É muito importante que vocês leiam, revejam, assistam de novo as aulas, porque é um assunto mais complicado e à distância eu acho que ele fica um pouco mais complicado. Vocês vão ver vários vídeos aí fora, geralmente de citologistas, mas mais destinado a pessoas que já tenham contato. Agora, um primeiro contato fica muito difícil à distância, por isso que eu estou pedindo para vocês visualizarem o máximo que vocês puderem as aulas e, se vocês puderem, também associar as aulas com aquele site do IARC que eu falei para vocês, que é da Organização Mundial da Saúde, que é o Atlas de Citologia, que eu já havia passado o link para vocês na nossa última aula presencial. Bem, a aula de hoje nós vamos falar então das alterações que nós vamos encontrar nas células do colo do útero, tanto da endocérvice quanto da ectocérvice. Até agora, nós estudamos o quê? Nós estudamos a citologia normal, a formação dessas células, como que elas são, qual é a coloração que elas têm na coloração Papa Nicolau, se ela é cianofílica, se ela é eosinofílica, qual é o diâmetro dela, qual é a relação núcleo-citoplasma. Então, até agora a gente viu a normalidade. A partir de agora, nós vamos ver as alterações dessas células. Então, nós vamos passar aí por várias classificações dentro da citopatologia, de como essas alterações se apresentam no esfregaço cérvico-vaginal. Lembrando que antes de falar as alterações que a gente vai ver na inflamação, nas alterações reativas ou nas atipias de células escamosas, eu vou falar um pouco para vocês do sistema de classificação dessas alterações. Então, existiu um grupo de citologistas que fizeram uma conferência e, então, definiram o que a gente hoje tem de padrão de laudo citológico. Então, em qualquer canto do mundo, nós falamos igualmente quando se trata de esfregaço cérvico-vaginal, das alterações encontradas nesses esfregaços. Essas classificações, só para vocês saberem, já é feita desde o próprio Papa Nicolau, do próprio George Papa Nicolau, que classificou essas alterações que ele viu. E hoje em dia nós utilizamos uma outra classificação. Então nós vamos introduzir essa aula falando de como é feita as classificações. Porque eu achei que não adianta eu falar citologia inflamatória, alterações reativas. Não, primeiro vocês têm que saber quem são esses nomes, como que é feita essa classificação dessas alterações que a gente encontra, e aí a gente vai entrando em cada área. E depois a gente vai falar da citologia inflamatória, das alterações reativas e das células escamosas atípicas. Essa é a primeira aula. Depois a gente vai falar das alterações pré-malignas e das alterações malignas no conteúdo da quarta semana. Outra coisa que eu achei importante deixar um slide, e eu vou deixar no próximo slide, é explicando um pouquinho do conteúdo da nossa segunda semana, que foi a citologia hormonal. Eu só queria explicar como a gente calcula aquele índice hormonal, para que vocês não tenham dúvidas mais. Tá? Então vai ser assim que a gente vai começar essa terceira semana. Falando da citologia cérvico-vaginal, da sua classificação, dessas alterações que a gente pode vir encontrar em um esfregaço cérvico-vaginal. Bem, pessoal,
Eu vou tentar fazer um vídeo aqui explicando um pouquinho sobre o índice picnótico e da citologia hormonal, que são os índices que a gente então calcula quais as células estão mais abundantes durante aquele período hormonal. O índice picnótico e índice de maturação, a gente já pensa em que célula? Na célula superficial, isso mesmo. Então, para a obtenção desses indicadores, a gente vai contar 300 células e aí a gente vai calcular o percentual relativo a cada tipo celular. Então, a gente está falando em percentual, ou seja, por 100%, né? Então, por 100. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar o percentual de células parabasais, o percentual de células intermediárias e o percentual de células superficiais. Certo? Tudo bem até aí? Então, eu estou falando em porcentagem, estou falando por 100. Um exemplo, na ocasião do período ovulatório de uma paciente. Qual o tipo celular que a gente vai encontrar mais? Por exemplo, se o período ovulatório estiver um pouco antes do 14º dia, a gente ainda vai encontrar células intermediárias? Provavelmente sim. Então, geralmente a gente encontra 40% de células intermediárias, 60% de células superficiais. E é óbvio que a gente não vai encontrar nenhum tipo de célula parabasal numa mulher em fase reprodutiva normal, no período ovulatório. Então, eu não preciso colocar as células parabasais uma vez que eu já completei 100%. Tá? Por que eu resolvi fazer mais didaticamente? Não sei se vocês vão conseguir acompanhar o meu raciocínio. Porque eu coloquei em uma das questões exatamente isso. Paciente na contagem, então na contagem de uma lâmina de uma paciente, a gente encontrou foi 80% de células intermediárias e, 80% de células intermediárias e 20% de células superficiais. Eu perguntei, então, em que período, não sei se foi período, ou o que a gente poderia aferir ali daquela contagem. Provavelmente, se eu tenho a maioria de células intermediárias, eu estou em que fase do ciclo menstrual da mulher? Na fase secretória, isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho 80% de células intermediárias. Deu para entender? É mais ou menos assim que funciona a citologia hormonal. Então, a citologia hormonal, em muitos laboratórios, ela é seriada. Então, por isso que é necessária a coleta em todas as semanas do ciclo menstrual da mulher para saber se a quantidade de células corresponde com o ciclo menstrual da paciente. É assim que a gente faz o índice picnótico de maturação. A gente vai fazer tudo por 100, ou seja, porcentagem. Então, eu vou ver a porcentagem de células parabasais, intermediárias e superficiais. Eu dei exemplo de mulheres que estão no seu ciclo menstrual normal. Não dei nenhum exemplo de uma mulher na menopausa. Mas a gente também pode fazer isso. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer aí alguns testes, enfim. Espero que eu tenha conseguido solucionar um pouco de dúvida da aula anterior. Então, para a gente iniciar essa terceira semana, o conteúdo da terceira semana, eu vou ser bem sucinta em relação ao sistema de classificação a priori. Mas quando eu relatar parte por parte da última classificação que nós utilizamos dentro dos laboratórios de citologia, que é a classificação de Bethesda,
eu vou detalhar cada tipo de classificação até chegar nesse atual que eu falei. A gente tem que lembrar que qual é o objetivo da classificação. O objetivo para essas lesões que a gente vai observar aí é identificar as alterações sugestivas de uma doença e, como consequência, a gente indicar também em alguma ação que vai permitir o diagnóstico de certeza. Para que isso? Para a gente levar, então, a um melhor prognóstico para a paciente, né? Uma melhor terapia. As primeiras alterações, a gente tem que lembrar lá da primeira aula, foi vista por quem? Pelo Dr. Papa Nicolau, que através daqueles experimentos todos em ratas enxergou as alterações nos esfregaços, alterações pré-malignas e malignas, e aí surgiu então o esfregaço cérvico-vaginal Papa Nicolau. E ele, a partir dessas alterações, também classificou, então a gente chama de sistema clássico, que é o sistema Papa Nicolau. E a partir desse sistema clássico, houveram várias modificações dessas classificações, até chegar na classificação de Bethesda, que é a que a gente utiliza hoje em consonância aí com todos os laboratórios, tanto nacionais quanto internacionais. Nós vamos abordar nesta aula esse quadrante vermelho que eu apontei no slide. Nós vimos todas as alterações, todas as células normais. Então, se eu pegar uma lâmina de uma paciente e não tiver nenhuma alteração, ela está dentro dos limites normais, que é uma das classificações aqui do sistema Bethesda, a primeira. Agora, então, nós vamos ver quais alterações. As alterações celulares, quais alterações não, desculpa. Nós vamos ver qual indicador das alterações de celulares benignas, que aí engloba citologia inflamatória, né? Então, nós vamos ver inflamação, nós vamos ver alterações reativas, com alterações que são ocasionadas pela irradiação, ou seja, pelo uso da radiação no combate de células cancerígenas. E nós vamos ver também, dentro das alterações celulares benignas, as alterações que são ocasionadas pelo uso do DIL. Existem outros tipos de alterações celulares benignas, mas a gente vai se ater a essas, senão a gente vai ter um curso de especialização só de esfregaço cérvico-vaginal. Mais para frente, no conteúdo da nossa quarta aula, a gente vai falar das lesões de baixo e alto grau, que aí então são lesões pré-malignas e malignas. Mas agora nós vamos nos ater nas alterações celulares benignas, e dentro das alterações celulares benignas nós temos a inflamação. As classificações que vêm sendo realizadas ao longo aí, da trajetória, desde a descoberta até então, né, até os dias atuais, elas têm a intenção de melhorar a correlação do citológico com o histológico. Então, nessa imagem, a gente pode ver na parte de cima os exames de citologia dos esfregaços cérvicos vaginais, e na parte de baixo nós vamos ver a parte histológica. E na última parte de baixo, mais abaixo, nós vamos ver a representação mesmo do colo uterino, o visual, né? O exame colposcópico. Então, nós percebemos aí a importância de correlacionar. Por exemplo, nós temos aí primeiro um colo normal, quando a gente observa, rosáceo, brilhante. Nós vamos ver na parte histológica todo o epitélio ali escamoso, cérvico-vaginal, e as células que a gente já conhece, células superficiais, células intermediárias. E aí, quando há uma lesão através de uma infecção do vírus HPV,
nós temos aí alterações importantes que começam a acontecer. Então, a gente tem essa correlação. A gente vai ver, então, lá no citológico, alterações celulares. E, de fato, quando você vai ver a histologia e o próprio visual, temos alterações. Então, é muito importante que os laudos citopatológicos correlacionem com a histologia. Por isso que sempre tem a tentativa de melhoria desses sistemas de classificação. E o atual, vou relembrar, nós utilizamos o sistema Bethesda e eu irei explicar sobre cada sistema de classificação mais para frente na semana na quarta semana. Então, a partir de agora, nós vamos ver as alterações que acontecem naquelas celularidades que nós já aprendemos. Nós aprendemos as células normais do epitélio escamoso não estratificado, estratificado não queratinizado. Nós aprendemos a celularidade do epitélio colunar. Nós vimos também células glandulares do endométrio. E aí nós vimos todas as suas características normais. Então, existem alguns fatores que vão levar a alterações dessas células. Um desses fatores é a inflamação neste local, né, no colo do útero da mulher. Então, a citologia inflamatória ela vai colaborar para a avaliação da intensidade dos processos inflamatórios. Ela, geralmente, para isso, a gente coleta o raspado da ectocervice, da endocervice, não esquecendo de fazer a coleta do fundo do saco da vagina, um pouco da parede da vagina, porque é ali que geralmente se concentram muitos micro-organismos neste local. É muito comum nós encontrarmos infecções no trato genital, uma vez que ele tem contato direto com o meio externo. E isso vai propiciar a instalação de muitos micro-organismos. Estudar a microflora é muito importante e da mulher, principalmente aquelas mulheres que são sintomáticas, onde tem algum prurido, algum corrimento. E, como eu disse anteriormente, a colheita para isso é a colheita tríplice, ectocervice, endocervice e vagina. Nós temos vários tipos de micro-organismos já presentes na microflora do trato genital feminino. Algumas são aeróbicas, outras são anaeróbicas. Por exemplo, a gente já viu muitos lactobacilos, que eles são importantíssimos para a manutenção da microflora vaginal. Neste mesmo local a gente pode encontrar Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, sem provocar nenhum tipo de doença. Viver muito bem em simbiose ali com a hospedeira, com a mulher. Mas alguns fatores podem influenciar essa microflora vaginal no aspecto patológico, muitas vezes. Uma mulher com insuficiência hepática, ou distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos, ou pela exposição mesmo deste local com alguns dispositivos intrauterinos, como o DIU, que é utilizado para contracepção, pelo uso do diafragma, que também tem a mesma função, ou pela exposição sexual. Então, tudo isso pode levar a uma alteração dessa microflora, que é muito importante aí para se iniciar uma infecção. Quanto ao aspecto inflamatório, em muitos casos nós vamos ter algumas características, como por exemplo, a migração leucocitária. Nós iremos encontrar muitos leucócitos polimorfonucleares nas amostras, nos esfregaços. Nós até já vimos em algumas lâminas, eu mostrei para vocês, alguns neutrófilos. Esse fenômeno a gente chama de exudato leucocitário.
Então, quando há um excesso de leucócitos, é necessário que a gente repita o exame de Papa Nicolau após o tratamento dessa infecção, porque muitas vezes esse acúmulo de leucócito impossibilita a leitura dessa lâmina, ou seja, a gente não vai conseguir dar um diagnóstico correto. Nós podemos também encontrar exudato linfocitário. E vale ressaltar que nem sempre o encontro de leucócitos em uma lâmina está ocorrendo uma inflamação. O exemplo é quando a gente lê uma lâmina na fase com aumento da progesterona e nesse momento a gente vai encontrar junto com as células intermediárias esses polimorfonucleares. Então é muito normal. Tá? Então a gente tem que dar uma olhada na ficha da paciente, ver o ciclo dela, ver se realmente está de acordo ali com o que a gente está lendo e observando. Nós vamos também encontrar hemácias. Então, outro ponto de características inflamatórias é a quantidade de hemácias, que também pode ser encontrado em pacientes com atrofia. Lembra que eu falei na aula passada que pacientes que têm já uma pós-menopausa implantada de fato, o seu epitélio é muito mais sensível. Então, nós temos uma quantidade de hemácias muito grande. E alguns agentes infecciosos, como o Trichomonas vaginalis, vai levar a um aumento dessas hemácias. Então, a gente vai ter que investigar bem para ver se existe tricomonas ou se essas hemácias é devido a alguma agressão mesmo pela própria fragilidade do epitélio. Também nós temos, em algumas circunstâncias, a alteração do padrão citológico. Então, vai ocorrer uma mudança do predomínio celular dessa paciente. Então, nós temos lá uma paciente com uma certa idade e a gente espera encontrar uma celularidade relacionada àquela idade. Então, no esfregaço de uma paciente pós-menopausa, quais células nós vamos encontrar? Vocês lembram? Então, nós vamos encontrar provavelmente células parabasais. Mas, dependendo do processo inflamatório que está acontecendo nessa paciente com 66 anos, por exemplo, tá, a inflamação intensa, nós podemos encontrar células escamosas superficiais devido ao aumento da vascularização. Se tem um aumento da vascularização ali, nós temos então uma possibilidade desse epitélio se amadurecer. Então, esses fatores tróficos, como o VEGF, que vão dar nova vascularização, eles também vão fazer a maturação do epitélio. E aí a gente vai encontrar células superficiais. Nós vamos também, dentro da citologia inflamatória, observar alterações degenerativas e reativas, que nós vamos falar um pouco mais à frente e mais detalhadamente. Iniciamos a citologia inflamatória pelas infecções bacterianas e vamos ver um grande conhecido nosso, que são os lactobacillus vaginalis, que são os bacilos de Dodelin, que são bacilos gram-positivos,
e são aqueles que acabam metabolizando o glicogênio, que a gente já falou muito deles. Então, nessas imagens A e B, as setas indicam núcleos desnudos, né? Núcleos nus. E por que aconteceu então, o aparecimento desses núcleos nus? Porque nós temos aí uma colônia grande desses bacilos de Bordelin que acabam metabolizando o glicogênio que está dentro do citoplasma. A gente vai encontrar bastante desses bacilos de Bordelin na fase secretora do ciclo, principalmente nos maiores picos de progesterona, onde a gente vai encontrar bastante células naviculares, que possuem grande concentração de glicogênio. Então, esses bacilos fazem parte da microflora vaginal e acabam ajudando a manter o pH vaginal. As infecções por bactérias mistas vai compreender uma mistura de bacilos e de cocos. Muitas vezes, esses bacilos e cocos eles estão presentes em grande aumento numa paciente que é assintomática. Então, não tem muita preocupação se ela não tem sintomatologia. Mas, se essa paciente apresentar prurido, corrimento, mal cheiroso, alguma dor pélvica, aí sim a gente associa com uma inflamação. O esfregaço citológico Papa Nicolau vai possibilitar também a localização de infecções bacterianas devido à infecção por Gardnerella vaginalis, que compreende um coco bacilo, gram-negativo ou gram-variáveis, muitas vezes. Essa manifestação deste microorganismo vai ocorrer devido ao aumento de pH ali da região vaginal, e assim essa Gardnerella vai poder se associar a várias outras bactérias que estão ali, como por exemplo o Mobiluncus, e juntos eles vão originar uma infecção muito comum aí pela Gardnerella, que é a vaginose bacteriana. Essa vaginose bacteriana vai ocasionar alguns sintomas na paciente, como corrimento vaginal de coloração mais amarelada, mais acinzentada, um mau cheiro, bastante mau cheiro, aquele cheiro de peixe, e um corrimento de aspecto bolhoso. Esses copobacilos vão acabar aderindo ao citoplasma das células superficiais, das células intermediárias. A seta amarela mostra aí essa adesão desses copobacilos. A gente percebe que o citoplasma não é mais liso, existe aí uma granulação nesse citoplasma. E geralmente a gente vai definir essa granulação como clucells, que são as células guia, que são as células que nos direcionam a ver que realmente existe uma infecção por esses copobacilos aí, Gardnerella vaginalis. Aqui nessa imagem nós vemos um esfregaço Papa Nicolau com a infecção por Gardnerella vaginalis. As setas em preto estão indicando essas células, essas clucells, onde nós temos a adesão
desses cocobacilos no citoplasma da célula, mas também em alguns lugares nós podemos observar que existe aí um aglomerado dessas bactérias que acabam dando um aspecto meio turvo no fundo da lâmina. Essas alterações, as alterações celulares são mais discretas, a gente até pode ver uma célula intermediária com um núcleo um pouco mais aumentado, mas geralmente não há alterações realmente, né, importantes, elas são mais discretas. As bactérias cocóides que nós podemos encontrar nos esfregaços cérvicos vaginais, elas podem ser tanto gram-positivas como os diplococos gram-negativos. Os streptococcus, nós vamos ver que eles representam mais de 30% das bactérias cocóides encontradas em um esfregaço cérvico vaginal. Geralmente, essas bactérias elas vão se desenvolver porque esse pH dessa região aí do trato genital feminino está alcalino, então, né, tem um pH aí acima de 4,5, né, 5,0, então vai começar a se manifestar em relação a esse pH alcalino. Geralmente, esses cocóides, essas bactérias cocóides, estão associadas com uma infecção também denominada de Trichomonas vaginalis, que nós vamos falar adiante. E em muitos laudos citopatológicos de mulheres pós-menopausadas, nós vamos encontrar esses cocos, muitas vezes. Se a mulher for assintomática, não tem problema nenhum, porque é algo muito comum dessa fase atrófica da paciente. Agora, se ela tiver alguma sintomatologia, aí precisa ser tratada. Na infância também, como é um epitélio ainda que vai se desenvolver, ainda existe uma atrofia, nós também podemos encontrar. Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre a infecção bacteriana ocasionada pelo Actinomyces, que é uma bactéria gram-positiva anaeróbica que ocorre sob forma filamentosa, muito parecida com um ouriço do mar quando a gente olha na lâmina, ou uma aranha, dependendo do ponto de vista. Geralmente essa infecção é encontrada em pacientes que usam o DIU, que é o dispositivo intrauterino, como método contraceptivo. E muitas vezes nós vamos numa lâmina observar, como a gente observa essa lâmina que eu coloquei em grande aumento neste slide, alguns neutrófilos na parte inferior aqui da lâmina. Então, nós vemos aqui uma lâmina de esfregaço cérvico vaginal, onde a gente tem uma célula intermediária. Ao lado dessa célula intermediária, no lado esquerdo, nós temos o Actinomyces, que é essa bactéria, e abaixo nós temos os neutrófilos, que geralmente acompanham essa infecção. Essa imagem também é uma imagem com a bactéria Actinomyces. Nós podemos ver que há uma colonização bastante intensa desta bactéria, de formação meio ouriço do mar mesmo. O fundo também, a gente percebe aí essa bactéria filamentosa, esses filamentos.
mas nós não temos alterações significativas nas células intermediárias, como a gente pode olhar, principalmente para o núcleo. Então, não há uma alteração, mas a gente sabe que tem uma infecção, porque tem aí uma bactéria que a gente já tem a noção do formato dela filamentoso, a gente já sabe que é uma infecção, principalmente se a paciente é usuária de DIL, que é uma infecção por actinomyces. Geralmente não há nenhum problema para a paciente quando é usuária de DIL e é diagnosticada com actinomyces. Provavelmente essa paciente é assintomática, não há necessidade muitas vezes da retirada do DIL. Então, o tratamento, se houver necessidade, é porque a paciente está sintomática, mas a grande maioria é assintomática quando se diagnostica essa infecção. A Leptotrix é uma bactéria anaeróbica que a gente vai ver muito bem nos esfregaços cérvico-vaginais em formato de filamentos. Esses filamentos em formato de S, em formato de U. E geralmente a gente associa essa infecção por essa bactéria quando há infecção pelo Trichomonas vaginalis, que é um parasita. Terminadas as infecções bacterianas, agora vamos falar um pouquinho sobre as infecções micóticas. Dentre as infecções micóticas, a mais comum que a gente tem são as vaginites, que são causadas pela Cândida, Cândida sp. No exame patológico, a gente vai encontrar algumas características próprias desse micro-organismo. Mas essa é uma infecção que geralmente as mulheres são acometidas durante a gravidez, ou quando há uso de corticoides, geralmente por muito tempo, ou existe uma baixa da imunidade também em decorrência ao uso de corticoide ou em algum momento da vida da mulher, sob efeito de quimioterapia. Então, pacientes que estão em tratamento quimioterápico têm muitas infecções causadas pela Cândida. A infecção geralmente ela vai envolver a vulva e a vagina. E algumas vezes ela vai ocasionar aí uma infecção no colo uterino. As pacientes acabam se referindo muito ao prurido, que é a coceira do local onde tem essa infecção, e pelo ardor. Então, são essas as principais causas aí que o médico vai investigar se há ou não a presença da cândida. Essa cândida, ela tem algumas características aí no esfregaço cérvico-vaginal. Nós vamos identificar hifas, que são esses fiozinhos aí dentre as células superficiais que a gente está vendo. Às vezes uma pseudo-hifa e alguns esporos. Essas estruturas habitualmente elas vão se corar com a coloração Papa Nicolau, geralmente em vermelho ou marrom. Nós vamos ver esses pontinhos que a gente chama de broto, porque a cândida ela acaba se reproduzindo por brotamento. Então a gente vai ver esses brotos vão se alongar
e aí eles vão formar essas pseudohifas, e aí formando então as hifas. Esses esporos, muitas vezes, eles podem entrar no citoplasma, e aí a gente vai observar aí esses pontinhos, essas estruturas redondas dentro do citoplasma. Aqui é mais uma imagem de um esfregaço mostrando a infecção por Candida sp. Então, nós vamos ver as pseudohifas, que são esses prolongamentos que estão apontados pelas setas. Nós temos o apontamento de setas também para esse centro da imagem, onde a gente vai observar esses brotos. E esses brotos eles estão dentro do citoplasma, como eu havia dito anteriormente. É muito comum que a gente possa ver essa invasão desses brotos, desses esporos aí no citoplasma de células escamosas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as infecções por protozoários. E um dos protozoários mais importantes aí, dentre os achados em um esfregaço cérvico-vaginal, é o Trichomonas vaginalis, que é uma infecção sexualmente transmissível, que muitas vezes as mulheres são assintomáticas. Contudo, essa infecção ela pode provocar alguma sintomatologia, como corrimento vaginal, que pode ser até abundante, de cor mais esverdeada, amarelada, com odor bastante fétido. Nos esfregaços por infecções do tipo Trichomonas vaginalis, a gente pode encontrar o protozoário, mas nós não vamos ver algumas estruturas desse protozoário. Então, na figura do lado direito, nós vamos observar que é a figura do Trichomonas vaginalis, onde a gente vê flagelos. Os flagelos acima são os flagelos anteriores. Nós temos o flagelo posterior e o axoxilo, que fica bem ao centro. É um protozoário que tem um núcleo aí e tem aí o seu corpo parabasal e uma membrana ondulante. O que a gente vai ver geralmente? Esse núcleo e algum pedacinho do axoxilo. O flagelo de fato, raramente nós vamos encontrar em um esfregaço cérvico-vaginal. A seta então aponta o Trichomonas no esfregaço. Nós podemos ver que houve a degeneração dos flagelos, então a gente vai ver mesmo a parte do núcleo ali e dessa parte do axoxilo. Nós vamos ver que eles têm formato de pera mesmo, piriforme,
com seus limites mal definidos. O seu núcleo ele é bem excêntrico, né, meio ovalado, e ele é meio basofílico ali, né? A gente percebe que tem uma basofilia nesse núcleo. Mas muitas vezes de difícil identificação, não é tão fácil muitas vezes identificar aí esse protozoário, tá? Nessa lâmina a gente percebe bem, né, a presença dele, mas em alguns casos a gente tem dificuldade de afirmar. Nós podemos ver que o fundo da lâmina está bastante sujo e muitas vezes nós temos aí uma alteração nas células superficiais. A gente pode ver mais à esquerda algumas alterações aí com pseudo-halos perinucleares, né, muitas vezes até dificultando a confirmação do laudo por tricomonas, por infecção por protozoários ou por uma infecção por HPV, que a gente vai falar mais à frente. Aqui nessa imagem, nós vemos mais uma lâmina, mais um esfregaço que contém o protozoário Trichomonas vaginalis, indicado pela seta preta. E nós vamos perceber que essa infecção vai ocasionar uma alteração das células superficiais, como vocês podem notar na indicação da seta violeta. Todas essas infecções que a gente vem falando, essas infecções inflamatórias, elas vão ocasionar alguma alteração das células. Então, nós vimos a celularidade normal, então a gente começou com essas alterações por micro-organismos, que é a citologia inflamatória, a gente consegue identificar esses micro-organismos e eles acabam provocando aí alterações importantes, como a gente pode notar na seta violeta, um aumento do núcleo, uma hipercromasia, a gente já não consegue ver aquela cromatina suave, aquela cromatina fina, já é uma cromatina mais densa, uma cromatina mais grossa. Em torno desse núcleo, nós vamos perceber que há uma região mais clara, e a gente fala que isso é um halo perinuclear, ou seja, ao lado do núcleo. Além dessas alterações que a gente pode ver nessa célula, por exemplo, nas alterações por tricomonas ou por outros micro-organismos, a gente também pode encontrar a cariólise, a gente pode encontrar a cariorrexe. Então, são todas essas alterações por infecções que ocasionam aí, na verdade, todas essas infecções ocasionam alterações da celularidade que era normal. Mostrando também que no fundo da lâmina, esses pequenos pontinhos são polimorfonucleares. A gente encontra aí uma inflamação também intensa junto com esse tricomonas. São esses pontinhos que eu vou indicar com seta amarela. E aqui nesse slide, só para a gente relembrar, que esse protozoário, o Trichomonas vaginalis, ele vai sempre estar junto com a bactéria Leptotrix. Provavelmente eles sempre andam juntos numa lâmina. Então, a gente tem que lembrar do formato aí desse Leptotrix, desses filamentos, juntamente com, na figura B, o Leptotrix e o Trichomonas vaginalis. Só para a gente relembrar quem era o Leptotrix, que a gente já falou das infecções por bactérias, é uma bactéria que pode, né, estar junto com a infecção por Trichomonas vaginalis, que é uma IST. Eu continuo abordando algumas infecções e agora nós vamos para o âmbito das infecções virais. Vamos falar um pouquinho dos vírus denominados de herpes simplex, que causam uma doença sexualmente transmissível, que é a herpes genital. Ela é uma doença que muitas pacientes têm manifestações clínicas, e são manifestações que geralmente pode causar febre,
no local, no períneo, até mesmo no glúteo, existem essas pequenas vesículas bolhosas mesmo, que provocam bastante dor na paciente. Quanto às infecções, quanto às características citológicas observadas por este vírus, nós podemos ver algumas alterações, principalmente nas células escamosas parabasais, nas células metaplásicas imaturas, que são aquelas células que estão formando o novo epitélio da metaplasia escamosa, então a gente chama de metaplasia imatura, e nas células endocervicais. O que a gente então vai observar de característica própria dessa infecção nas células, que eu acabei de falar para vocês? Nós vamos observar possivelmente a citomegalia, ou seja, um aumento no citoplasma dessas células. Lembrando, por exemplo, que as células escamosas parabasais, a relação núcleo-citoplasma é aumentada, então tem pouco citoplasma. Então, se há uma citomegalia, poxa, a gente já tem que ligar o alerta para ver se a gente identifica outras características aí que eu vou falar para vocês mais adiante da infecção por herpes, pelo vírus da herpes. Outra característica bem importante dessa infecção é a cariomegalia, ou seja, há um aumento aí do núcleo dessa célula. E esse núcleo muitas vezes vai se tornar mais denso, e essa densidade acaba ofuscando, deixando esse núcleo fosco. Além do mais, que a gente vai ver o que nesse núcleo muitas vezes? A multinucleação. Então, quando a gente está lá observando, lendo a lâmina, geralmente a gente vai conseguir concluir muitas vezes por essa multinucleação e por esse núcleo fosco observado nos esfregaços cérvicos vaginais, que tem a infecção aí desses vírus. Aqui é uma imagem de uma infecção por herpes nas células escamosas. Então, a gente pode observar bem aqueles critérios que eu falei no slide anterior. Temos essa seta preta indicando essas alterações numa célula provavelmente intermediária. Nós vamos ter aí a multinucleação. Podemos observar que tem vários núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente. Nós temos aí o clareamento desse núcleo pela menor densidade dessa cromatina, então ele tem um aspecto bem fosco, a gente não percebe a cromatina bem definida ali. E aí a gente vai ver que o citoplasma também foi afetado, se tornando opaco, com alterações estruturais, de fato. Tem uma alteração estrutural, não tem mais aquele citoplasma bonito que a gente via, da própria célula intermediária, onde esse vírus afeta o próprio citoesqueleto da célula. E também podemos observar nessa célula algumas hemácias, esses pontinhos avermelhados, e polimorfonucleares também, que são os neutrófilos que acompanham aí essa infecção. Então, a radioterapia é uma das terapias que é muito utilizada, que é frequentemente utilizada no tratamento do câncer, para vários tipos de CAs, mas a gente também tem como utilização para câncer do trato genital feminino. E qual é o objetivo da radioterapia, da irradiação? É então destruir células cancerígenas. E existem vários mecanismos aí que a radioterapia faz com que essas células sejam destruídas, mas no momento não vamos nos ater a isso, vamos ver realmente quais são as alterações que essa radioterapia ocasiona nas células de um esfregaço cérvico-vaginal. Ela vai ser muito eficaz, no caso, aí a radioterapia vai ser muito eficaz nos carcinomas escamosos do colo uterino
E nós temos como o exame citopatológico muito importante porque ele é considerado um ótimo método que vai seguir aí essa paciente ao longo desse processo radioterápico e para ver se aquelas células cancerígenas estão persistindo, ou se desapareceram, ou se elas reaparecem. Então, isso é muito importante para dar um segmento e dar, né, um diagnóstico se foi ou não eficaz esse tratamento radioterápico. Nós sabemos então que a radioterapia ela provoca essas alterações citológicas importantes e a gente precisa saber quais são essas alterações. Lembrando que no início da terapia radioterápica, assim como em outras fases, existem diferentes padrões aí de alterações citomorfológicas. Como, por exemplo, a gente tem logo no início do uso dessa terapia, né, da quarta a oitava semanas, a gente vai ver um esfregaço que se assemelha a uma grande quantidade de material necrótico, com muitas células inflamatórias ali, né, muitos neutrófilos ali presentes naquele fundo necrótico mesmo, né, com restos de debris ali. Já na fase aguda, que é a fase entre o segundo ao sexto mês do uso da radioterapia, nós vamos ter um esfregaço que ele ainda apresenta restos celulares e inflamação, sendo muito comum o aparecimento de histiócitos multinucleados. Então a gente vai ter que se ater, né, a esses histiócitos aí e ver que está acontecendo essas alterações aí reativas durante a radioterapia. Nós vamos observar também na fase aguda alguns macrócitos, que são células volumosas em relação ao seu núcleo citoplasma, então a gente vai ver células bastante volumosas, às vezes coloradas de rosa ou azul, então ela tem essa anfofílica, né, que é essa coloração, essa dupla coloração. Nós vamos observar também dentro dessas alterações reativas como a vacuolização citoplasmática, então a gente vai ver bastante vacúolos no citoplasma dessas células, e nós também vamos observar os neutrófilos ali, sempre presentes no fundo da lâmina. Já na fase crônica, que é a fase que a gente fala que são as alterações que ainda persistem mesmo após 6 meses de uso, ainda a gente vai encontrar macrócitos, nós vamos encontrar a pleomorfia das células, ou seja, as células vão estar em formatos estranhos, né, que a gente chama de células bizarras ainda, né, com formatos extremamente bizarros. E nós vamos ter células, né, de citoplasma anfofílico, ou seja, de coloração tanto azul quanto rosa. E a multinucleação, que nós havíamos, né, observado na fase aguda, assim como a vacuolização, nesta fase crônica é menos proeminente, ou seja, é menos frequente. Então, provavelmente, quando a paciente, né, após 6 meses, tem algumas alterações reativas ainda, nós não vamos ver a multinucleação ou a vacuolização. Nós vamos ver o que eu acabei de falar, macrócitos, células pleomórficas e esse citoplasma anfofílico. Então, aqui está um esfregaço cérvico-vaginal de uma paciente em tratamento radioterápico. Nós vamos ver, então, aquelas alterações que eu havia dito para vocês. Nós vamos ver a macrocitose, que é esse aumento no volume das células em relação ao núcleo citoplasma.
Nós vamos observar ainda uma coloração rosa e azul, que é uma coloração anfofílica. Nós vamos ver uma vacuolização, essa parte bem central aí, uma vacuolização. Nós vamos observar que dentro existe aí os neutrófilos, né, uma fagocitose aí, uma tentativa de fagocitose ali. E nós vamos ver esse pleomorfismo também das células, bem característico do uso da radioterapia. Então, é uma alteração reativa em decorrência da radioterapia. Por isso que é importante a gente ler a ficha técnica, né, da paciente, ver se ela está em uso ou não de algum medicamento ou de tratamento radioterápico, porque a gente vai encontrar aí essas alterações bem bizarras. E se a gente não tem essas informações, a gente já vai pensar, nossa, é uma lesão maligna, né? Então, por isso que é muito importante a gente ler toda a ficha técnica da paciente. Aqui é mais uma imagem de uma lâmina cérvico-vaginal de uma paciente em radioterapia. Então, a gente percebe aí a presença de vacúolos citoplasmáticos bem, né, bem característico, aí, bem intenso. E alguns polimorfonucleares também aí dentro desta célula. Uma célula bem, né, seria uma célula intermediária, mas bem fora das características normais que a gente aprendeu aí nas aulas anteriores. E como eu já relatei, é importante ver a ficha técnica da paciente para não laudar como algo, né, que realmente não esteja de acordo com o que a paciente está procedendo ali naquele momento. Das alterações celulares benignas que nós vamos encontrar aí nos esfregaços, nós vamos abordar agora aquelas alterações que estão associadas ao dispositivo intrauterino DIU, que é um método contraceptivo bastante eficiente. Ele é reversível e que pode ser utilizado por um período de tempo prolongado, até 10 anos, dependendo do tipo escolhido. Ele é uma estruturinha pequena, né? É uma estrutura pequena, que está ali na palma da mão do médico ou da médica. Tem um formato em T, essa estrutura. E ele vai ser introduzido, então, pelo canal vaginal. Então, ele vai ser colocado, vai ter a abertura do ósseo, do colo do útero, e introduzido até ali o corpo do útero, que é a parte do endométrio. Então, ele vai ficar localizado exatamente no corpo do útero. E esse dispositivo é colocado por um médico, uma médica ginecologista, e vão ficar aí, se vocês observarem na figura do colo do útero, uns fios. Então, esses fios aí, eles vão se estender até o colo do útero, até a parte da vagina mesmo. E para que esse dispositivo aí não suma aí, de vista, né, nas consultas consequentes aí após a colocação. Esse DIU ele pode ser tanto de cobre ou um DIU hormonal. Então, para quem não conhecia, mais ou menos funciona desse jeito a colocação do DIU. E em alguns casos esse DIU ele pode ser expulso pelo próprio útero, ou ele pode permanecer aí, como eu falei, até 10 anos, dependendo do tipo de DIU escolhido. Da forma que esse DIU foi colocado, então ele foi introduzido pelo ósseo do colo do útero e ele fica alojado então lá no endométrio. Então, quais células vão ter alterações reativas aí devido ao uso desse dispositivo intrauterino?
Sim, são as células glandulares do endométrio. São as células glandulares da endosférice e são as células metaplásicas escamosas, todas aquelas onde esse dispositivo acabou passando, onde ele está presente de fato. Então, existem aí esse uso por muito tempo, alterações importantes que podem ocasionar a irritação crônica e muitas vezes as alterações de fato reativa que eu acabei de falar para vocês nessas células. Quanto às características citológicas, o que a gente pode então observar em consequência aí desse uso prolongado do DIL? Nós vamos ver as células glandulares endometriais, geralmente, vão mostrar a vacuolização citoplasmática. Nós vamos ter aí um infiltrado de neutrófilos bastante acentuado. Nós podemos encontrar células isoladas e com núcleos hipercromáticos. Então, a gente sabe que hipercromasia, a gente tem noção de que a célula não está nas suas condições normais. E células isoladas também é um agravante dependendo da celularidade. Como, por exemplo, as células endometriais, elas sempre estão agrupadas em grupos coesos, né? Por exemplo, as células intermediárias também estão. Então, é uma característica das células normalmente estarem juntas. Então, quando se dispersa, por exemplo, quando elas estão isoladas, está acontecendo alguma alteração de fato. E só para vocês já entenderem, essas células isoladas, geralmente a gente encontra muito em câncer. Tá? A gente vai abordar mais à frente, mas já quero dizer para vocês que células isoladas a gente encontra bastante em tumores malignos. Mas no caso aqui a gente está falando de uma alteração reativa, então não tem nada a ver com malignidade, a gente vai comentar um pouquinho à frente como a gente consegue diferenciar aí. Outra característica citológica e do uso do DIL é o aumento da relação núcleo-citoplasma. Então, a gente também tem um aumento aí, uma citomegalia às vezes, e acaba tendo um aumento no núcleo-citoplasma. Então, a gente encontrou várias características que podem nos levar a uma decisão aí de diagnóstico como um adenocarcinoma. Como a gente está falando de células glandulares, então a gente pode sugerir aí um adenocarcinoma. Mas como que a gente, então, consegue diferenciar? Como que vocês imaginam que a gente consegue diferenciar? Que eu estou falando que todas as características levam a um adenocarcinoma. Então, nós temos que nos atentar ao quê? Sempre as informações clínicas. As informações clínicas, eu venho desde a primeira aula ressaltando, são de extrema importância para os citologistas. Existe lá, eu mostrei para vocês na sala de aula, dentro das requisições ali do Ministério da Saúde, tem todos os campos para a gente saber as informações clínicas dessa paciente, o que ela usa, o que ela não usa, se ela usa DIU, que tipo de contraceptivo hormonal que ela usa, se ela faz radioterapia, enfim. Nós temos aí uma gama de dados importantes na hora da gente avaliar essas características citológicas reativas. Então, a gente consegue diferenciar considerando a idade da paciente, por exemplo, e se essa paciente usa DIU. Se essa paciente usa o DIU e a gente vê todas essas alterações, a gente vai, então, caracterizar aí essas alterações pelo uso do DIU. Então, é uma alteração celular associada ao dispositivo intrauterino aí, e que pode direcionar a um diagnóstico, né, de alterações celulares benignas, que é o que a gente está vendo. Então, aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês as células endometriais normais, como a gente já estudou. Elas são células glandulares cuboides. Elas têm um núcleo mais arredondado, uma relação núcleo-citoplasma alta, porque ela mal tem citoplasma, né? Ela tem mais núcleo de fato, e é o normal dessas células. A gente consegue ver que a cromatina ela é fina, porque a gente consegue ver pontos de paracromatina, e consegue ver
contorno nuclear bem definido e uma cromatina bem definida também, bem suave. Diferente da próxima imagem que nós vamos observar. Então, essas são as células endometriais normais. Nós vemos aqui nessa imagem de um esfregaço cérvico-vaginal de células endometriais reativas ou reacionais. Tá? Em alguns lugares o termo é reacionais, tanto faz. Então, vocês percebem bem a diferença da imagem anterior, né? Onde o grupamento era mais coeso, de fato, onde agora nós temos uma vacuolização citoplasmática bem na seta amarela. Nós podemos ver aí uma hipercromasia, a gente não consegue mais ver aquela cromatina mais suave, onde eu posso até perceber a paracromatina. Existe aí um aumento celular, então teve um aumento da relação núcleo-citoplasma dessas células. E nós vamos ver aí no fundo, essas pequenas células, os neutrófilos. Então, tem um infiltrado de neutrófilos, importante, durante essas alterações endometriais reativas. Então, nós percebemos uma grande diferença dessas pacientes que têm uso prolongado do DIU, que acaba então levando a essas alterações reativas. Finalizamos então anteriormente as alterações benignas. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra categoria dentro do sistema Bethesda, que é o sistema que nós seguimos como classificação dos laudos citopatológicos atualmente, que é as atipias de células escamosas de significado indeterminado, que é onde eu coloquei o círculo vermelho. Nós vamos abordar agora essa nova classificação aí, se refere a alterações citológicas de natureza inconclusiva, de células escamosas atípicas de significado indeterminado, que hoje, né, em 2020, a gente tem como nova nomenclatura aí, desde 2001, apenas células escamosas atípicas. Essa categoria, só para vocês saberem, ela foi colocada dentro do laudo citopatológico devido ao encontro de células anormais. Então, a gente encontrava células anormais em um esfregaço cérvico-vaginal, mas que essas alterações anormais não eram suficientes para a gente definir aquele diagnóstico como uma lesão maligna ou pré-maligna. Então, tinha algumas características, mas não tinham todas que entrassem na classificação de malignidade ou pré-malignidade. Então, desde da conferência aí desses médicos patologistas e histopatologistas na cidade de Bethesda, nos Estados Unidos, eles colocaram então essa classificação que foi muito importante, porque a partir do uso dessa nova categoria, houve a diminuição dos resultados falso positivo e falso negativo. Porque aí a gente, na incerteza, na dúvida da interpretação daqueles dados daquela lâmina, então eu tenho agora o suporte de uma categoria que eu posso então colocar lá. A ASC, né, que seria células escamosas atípicas, e isso dá um respaldo para que, se a paciente então tenha esse diagnóstico, se ela tiver menos de 30 anos, ela tem que repetir o exame citopatológico em 6 meses, em um ano, desculpa, se ela tiver menos de 30 anos, depois de um ano, ela tem que repetir o exame. Se ela tiver acima de 30 anos, ela tem que repetir o exame em 6 meses, se esse for o laudo dela citopatológico. Então, a gente vai discutir agora as alterações que se encontram nesta categoria. Temos células escamosas atípicas
vai se referir aos processos citológicos alterados, atípicos, que vão possuir critérios de maior gravidade do que aqueles que a gente viu nas alterações inflamatórias ou alterações reativas, por exemplo, de radioterapia, de uso de DIU, mas insuficientes quantitativamente e qualitativamente para serem definidos como lesões intraepiteliais cervicais, ou seja, lesões pré-malignas ou lesões malignas. A maior parte dessas alterações irão desaparecer, né, já vou falando de antemão, essas lesões vão desaparecer com o tempo, sem tratamento, a maioria, mas em alguns casos pode indicar uma condição de pré-malignidade ou, mais raramente, de malignidade. Então, essa categoria, ela aborda exatamente o que eu acabei de falar. E essa categoria, existem subcategorias. Nós temos a subcategoria atipia de células escamosas de significado indeterminado. E nós vamos ter a outra subcategoria, que é a atipia de células escamosas. Não se pode excluir de lesão de alto grau. Então, a primeira a gente chama de ASCUS e a outra a gente chama de ASC-H. Esta categoria, então, teve essa subcategorização, que vai definir, então, as alterações observadas. A primeira, a ASCUS, em células maduras. Então, todas as alterações observadas em células maduras, a gente vai categorizar como ASCUS. Por exemplo, se eu vejo uma alteração, um núcleo aumentado de contornos irregulares nas células superficiais, que eu não consigo definir aquilo como, né, uma lesão inflamatória ou uma lesão reativa. E também não consigo definir como uma lesão pré-maligna ou maligna. Eu vou colocar, então, na categoria atipia de células escamosas de significado indeterminado, que é o ASCUS. E se eu observar lesões em células imaturas, como as células imaturas metaplásicas, então a gente está falando da metaplasia escamosa. A metaplasia escamosa começa lá, as células de metaplasia, as células imaturas, são as células mais suscetíveis à invasão do HPV. Então, se eu observo as alterações daqueles padrões citomorfológicos que a gente aprendeu em células imaturas, como, por exemplo, as células imaturas da metaplasia escamosa, eu defino, então, eu categorizo ela na atipia de células escamosas, que não se pode excluir lesão de alto grau. Então, a gente coloca como ASC-H. Então, possivelmente ou não, essa lesão pode cursar aí com lesões malignas. E quais são os critérios citológicos para, né, serem enquadrados aí em ASCUS? Primeiro tem que ter um núcleo que tenha de 2,5 a 3 vezes maior do que o núcleo de uma célula intermediária normal. E a relação núcleo-citoplasma, consequentemente, vai aumentar se o núcleo aumenta. Nós vamos ter uma pequena hipercromasia nuclear, algumas leves irregularidades nesse contorno nuclear também, e anormalidades em relação ao citoplasma. O citoplasma ele fica mais denso e a coloração dele vai ser orangeofílica, que a gente chama de paraqueratose. Para tentar ficar mais didático, em relação a uma célula normal, uma célula em ASCUS e uma célula com lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que seria uma lesão pré-maligna, eu coloquei essa imagem. Na imagem A é uma célula intermediária, que a gente já conhece, normal, uma baixa relação núcleo-citoplasma, uma alta relação núcleo-citoplasma, uma baixa relação núcleo-citoplasma, desculpem,
E aí, em B, já começam as alterações. Vamos olhar para a célula intermediária que está sendo indicada na seta. Nós já começamos a identificar aí uma hipercromasia, um núcleo aumentado. E na 3 a gente já vê, além dessas alterações que eu acabei de falar, a irregularidade nas bordas aí do núcleo. Então, isso é o que a gente consegue diferenciar aí dessa classificação ASCOS, que não leva a ser diretamente uma lesão maligna ou pré-maligna. Ela tem uma alteração, mas ela não chega a ser uma alteração de pré-malignidade. Então, a gente observa um esfregaço cérvico-vaginal de uma paciente que está em categoria ASCOS. No círculo preto, a gente vê então essas alterações das células escamosas madura. E a gente observa aí, apesar de estar em arranjo esférico, ou seja, em formato de bola, a gente ainda vê algumas alterações aí. Tem essa orangiofilia e a gente vê alguns contornos irregulares do núcleo e um pouco de hipercromasia. Então, quais são as alterações citológicas para que essas células então se enquadrem em atipia de células escamosas, não podendo excluir lesão de alto grau, que é o ASCH? Então, as células, elas às vezes se encontram isoladas e distribuídas em pequenos conjuntos, então elas não estão mais agrupadas, não estão mais coesas, elas ficam mais isoladas. As células do tamanho de umas células metaplásicas, onde a gente vai ter até 2 vezes maiores do que as células normais metaplásicas. Nós vamos ter um aumento da relação núcleo-citoplasma maior do que a célula metaplásica normal, uma leve hipercromasia, uma leve irregularidade deste núcleo e uma cromatina finamente granular uniformemente distribuída ou condensada. Antes de colocar a imagem de um ASCH, eu então resolvi colocar uma célula normal metaplásica imatura, só para vocês compararem o normal com o patológico. Então, a gente observa essa metaplasia escamosa imatura, onde a gente vê bem definido, né, uma cromatina bem suave, onde a gente vê até os nucleolos. Essas células têm esse formato aracnoide mesmo, elas estão se formando, elas estão agrupadas, né, nesse grupo coeso. Então, esses são os tipos de células normais metaplásicas imaturas. Esta é uma imagem de ASCH. Em A a gente está em um menor aumento, em B aí a gente aumentou para ver essas células metaplásicas imaturas, como já modificou do que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode observar que houve aí um aumento da relação núcleo-citoplasma, porque a célula imatura normal, ela tem uma baixa relação núcleo-citoplasma. Então, na célula em ASCH, tem muito mais citoplasma do que o núcleo, né? O núcleo, ele está, né, com a sua cromatina até que finamente granular, mas a gente pode até ver que tem uma célula mais ao centro que ela está binucleada e tem algumas células que apontam alguns contornos irregulares bem levemente. Então, isso é caracterizado então como ASCH.